Ardbeg, Kornvrecken, bora provar? E dessa vez, finalmente trazendo aquele que é meu favorito da destilaria. Falei desse rótulo aí em dois vídeos recentes. Primeiro lá no WeBeast, que foi o último Ardbeg do portfólio regular a ser lançado. E lá eu dizia que a destilaria tratava daquele rótulo como o pequeno monstro, a pequena besta, porque o grande monstro era esse cara aqui. E ainda mais recente, o último vídeo até então lançado, havia sido do Uigedail, onde eu dizia que aquele havia sido eleito como o melhor rótulo da destilaria na visão dos entusiastas que formavam ali o comitê da Ardbeg, onde ele foi efetivamente eleito por uma grande margem como o melhor Ardbeg já produzido. Só que no final desse vídeo eu comentava que, por mais que eu gostasse do Uigedail, eu tinha um rótulo que esse sim era meu favorito, que era esse cara aqui. E o mais curioso é que, resgatando as informações desse rótulo aqui, algo voltou a me chamar a atenção. Isso porque em outros conteúdos que eu já gravei, falando de Virgin Oak, ou seja, barris virgens na maturação de alguns rótulos, eu sempre relatava, ou quase sempre relatava, que era um tipo de maturação ou acabamento que eu não gostava muito. Isso porque isso não é um defeito, é uma característica desse tipo de maturação. Ela traz aí consigo uma elevada picância na maior parte dos rótulos que levam esse processo. E que para o meu sensorial, minhas preferências pessoais, não era um tipo de rótulo que eu mais gostava. Normalmente, quando eu vejo um Virgin Oak, eu já fico ali um pouco reticente, achando que não vou gostar tanto, do ponto de vista pessoal, mais uma vez, desse rótulo. E eis que esse cara aqui, na sua maturação, também recebe esses barris virgens. Mas antes de chegar lá, falar um pouquinho da história recente do Kornvrecken. Esse rótulo nasceu em 2009. Na época, assim como aconteceu lá com o Uigedail, que a destilaria tinha alguns barris ali, ex-sherry, que já estavam aí com a tufa muito abrandada e não pareciam mais um característico Ardbeg. Na época eles juntaram lá com o ex-bourbon e lançaram o Uigedail. Depois disso ele teve ali sua receita alterada para o que é hoje e se manteve como um rótulo de portfólio regular. Só que na época ele era um produto de edição limitada. E aqui não foi diferente. 2019, a Ardbeg colocou aí, 2009, aproximadamente um lote de 5.000 garrafas, nada que fosse extremamente exclusivo, mas era sim uma tiragem limitada, porque a Ardbeg tinha ali na sua warehouse, seus armazéns, barricas francesas, carvalho francês, que antes continham vinho de Borgonha, que também, por estarem ali extremamente fragilizados em relação à questão da potência do peated, acabaram sendo usados ali numa composição com o tradicional ex-bourbon, e esse cara foi criado. O sucesso foi instantâneo, a demanda foi altíssima. Hoje essas garrafas valem uma pequena fortuna, e eis que a destilaria, obviamente, resolve transformar aquilo que era edição limitada em algo de portfólio regular, e esse carinha aqui se uniu aos demais rótulos da destilaria que existiam até então. Mas não existia mais disponível esse barril francês, ex-Borgonha, para que eles pudessem manter essa produção. A solução da Ardbeg foi trazer barricas virgens, carvalho francês, especificamente da região de Limousin, onde saem ali alguns dos melhores conhaques do mundo,
para compor a produção do Corey Rackham. E aí vem a pergunta, se não é algo que me agrada esse tipo de maturação, como é que o Corey Rackham é meu rótulo favorito dessa destilaria? Simplesmente porque aqui a gente tem um componente que literalmente coloca tudo em segundo plano, a tufa. E aqui o Corey Rackham é literalmente um dos rótulos com a maior sensação de esfumaçado, de tufa, de peated que você pode sentir. E nessa hora a gente pode pensar, né? Ah, mas existe aí o Octomore da Brooklad, que é essa linha que entrega tufa em abundância, 150, 200, 300 ppm de fenóis de tufa. Será mesmo que você percebe toda essa potência fenólica? Aqui eu venho para 2 pontos. Primeiro, essa mensuração, medição dos fenóis de tufa não acontece no new make, muito menos no whisky pronto. Essa medição é feita no grão, no malte. Só que a maior parte desse peated é removido na destilação, principalmente naquela última fração da cauda, quando se faz o corte do destilado. Então, por exemplo, no Octomore, 3/4 do que está ali declarado é removido ou mais. Segundo ponto, alguns artigos que tratam de forma mais científica e menos empírica sobre o whisky falam de um tal de paradoxo da tufa, Pitness Paradox. O que é isso? O limite em que o olfato e o paladar humano são capazes de perceber. É como você imaginar que, até determinado ponto, a gente consegue sim perceber essa sensação esfumaçada, esse pit dos whiskies. A partir de determinado ponto, quanto mais você agrega de fenóis, simplesmente o olfato humano é incapaz de perceber o que se agregou ali. Ou seja, do ponto de vista prático, você provar um Octomore, eu que não posso me dizer um fã dessa linha, mas já provei diversos rótulos e confesso que não sou fã justamente por essa frustração. Meu primeiro Octomore foi praticamente um evento. Parei para degustar aquele uísque porque eu imaginava que ia sentir a maior sensação fenólica de esfumaçado de minha vida nessa jornada etílica dos uísques. E a frustração foi bem grande, porque quando eu abri a garrafa, obviamente, o peated, né, a fumaça tomou conta do ambiente, mas não de forma diferente desse cara aqui. Na boca, até menos. E aí, será que aquela informação era mentirosa? Não. Simplesmente, aí sim eu posso falar de uma forma mais empírica, afinal de contas eu não fiz nenhum teste científico sobre isso, é que qualquer coisa além desse cara aqui, você literalmente não percebe. Então, do ponto de vista prático, você não precisa de um Octomore, você precisa de um Ardbeg Corey Rackham para sentir aí o que é uma bomba de tufa, ou seja, o grande monstro da tufa da Ardbeg. Bora provar? Vou servir aqui, como de costume, minha dose. Começando pelos aromas. Bom, é óbvio que, já falei também nos outros vídeos da Ardbeg, você aproxima aqui do nariz e já sabe que está diante de um Ardbeg, porque o esfumaçado, esse pita, ele não falha, ele grita. É muito intenso. Mesmo afastando o copo, eu estou sentindo aqui essa sensação esfumaçada, então, característica da Ardbeg. E qualquer outro aroma acaba ficando aí em segundo plano. Óbvio que a gente sente aqui um dulçor, aquela coisa de caramelo, de balinha toffee do ex-bourbon.
alguma entrega dessa barrica virgem, lembrando aí especiarias, uma canela principalmente, alguma sensação que lembra aquela questão lá da pimenta, da picância, mas estamos falando aqui de um rótulo com 57% de graduação alcoólica, então não é só barrica virgem, é graduação alcoólica mesmo. Mas essa sensação, ainda que cause até algum ardor na narina, ela não é agressiva, mostrando aí um arredondamento, um acabamento fantástico desse rótulo. E aí um frescor, algo herbal, realmente muita complexidade aromática. Bora provar? Um momento de pausa, que essa é uma das sensações mais curiosas desse rótulo. Cada vez que eu dou um gole, eu literalmente não consigo falar, porque ele provoca uma sensação de secura de boca que você demora a conseguir reagir a ela. Continuo aqui com essa sensação. Um gole é uma paulada, mas de forma elegante, não é aquela coisa que você bebe, sensação alcoólica negativa, estou tomando aqui algo que não é legal, muito pelo contrário. É curioso sim, por essa secura de boca, mas a entrega é sensacional. Você tem aqui esse preenchimento também de palato, então toda a língua, bochecha, ficam aqui com essa sensação de sabores. Ele de alguma forma até impregna no palato, mostrando que a gente tem aqui uma untuosidade muito grande. E qual é o primeiro sabor percebido? Obviamente, tufa, fumaça em abundância. Bacon, churrasco, madeira, fuligem até de churrasqueira. Depois é que você começa a perceber as outras nuances, sempre em segundo plano. Então, vem sim o doçor, esse caramelo, essa balinha toffee que eu falei lá, na fase nasal, estão aqui também na boca. Onde é que o carvalho virgem europeu de Limousin entra? Trazendo picância, não excessiva, simplesmente porque a tufa domina qualquer outra sensação, mas ela acaba contribuindo, se mostrando diferente do que seria um Ardbeg 10 anos, Cask Strength, se esse rótulo existisse, porque as especiarias se tornam presentes. Então, essa sensação de canela, algo que lembra um cravo. Eu também tenho aqui uma fruta seca que não é uma ameixa ou uma uva, mas talvez até aí uma banana em passas. É um doçor fechado, complexo, e uma finalização que literalmente parece não acabar. Estou aqui já falando há algum tempo sobre as sensações desse cara e continuo aqui na boca sentindo fumaça, muita fumaça, algum doçor e essa secura de boca que permanece. Então, se você quer provar todo o potencial do que é um Ardbeg e que em nada devem sensação esfumaçada para os famosos rótulos da linha Octomore, da Bruichladdich, esse cara, Ardbeg Corey Vrecken. Gostou desse vídeo? Por favor, considere se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.